de número 42. Depois vamos ler também no Salmo 51, apenas um verso. Está escrito assim, irmãos, a palavra de Deus do Salmo 42, no primeiro verso. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrares e me apresentares ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de lágrimas e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma, e por que perturbas em mim? Espero em Deus, porque ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Agora, irmãos, o Salmo 51. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler aqui, irmãos, por conta da claridade. Para mim está pouco. Os olhos já começaram a ficar turvos, né? Vai virando 50 anos comigo. Verso 12 do 51 diz assim, irmãos: torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém com o espírito voluntário. Amém? Somente esses salmos. Os irmãos podem tomar assento. Como hoje, irmãos, é um culto de cura e libertação, eu estava vivendo um momento muito difícil, não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, e a gente aprendeu que em meio a adversidades, a melhor coisa a se fazer é meditar na palavra de Deus, colocar os joelhos no chão, buscar a Deus. Somente assim um homem ou uma mulher que serve a Deus pode se reerguer na presença de Deus. Caso contrário, é difícil, porque o nosso físico, o nosso corpo físico, precisa da alimentação, né? Tem aí as proteínas do feijão, do arroz e de outros mantimentos que sustêm a nossa vida física, né? Mas a vida espiritual é a palavra de Deus, é as orações que vai sustentar. Não tem outro recurso. E quando eu estava meditando nesse salmo, a Bíblia Sagrada ela enfatiza, irmãos, que o salmista Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu estive fazendo algumas buscas para poder entender o que seria isso, um homem segundo o coração de Deus, e eu cheguei à conclusão que esse homem ele tem que estar dentro dos propósitos de Deus para tudo que Deus tem para a vida dele. Ele não pode fracassar nas suas ações, naquilo que está proposto para ele fazer. O homem ou a mulher, segundo o coração de Deus, quando o pastor da igreja, um irmão olha para ele, e ele vai dizer assim: aquele irmão ali, ele é capaz de dar ação. Alguém olha e fala: eu acho que ele não serve para essa ação, mas ele serve para essa. Não é assim um homem segundo o coração de Deus. Tudo que Deus olha para ele e Deus propõe para ele estar fazendo numa hora ou outra, Deus vê que ele é capaz. E olhando o Senhor para Davi, Deus achou em Davi esse homem. Por isso a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós olhamos para Davi, irmãos, a história dele nos conta que quando ele estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai, muitos pregadores costumam dizer que ele era o mais franzino, o mais fraquinho da casa do seu pai, o mais desprezado. Por isso colocavam ele lá no campo para apacentar ovelhas. Mas se nós formos entender a história de Davi, nós vamos aprender, irmãos, que para apacentar ovelhas não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa qualquer. Ela tem que ser destemida, ela tem que ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que não se importa para o frio, se está quente, se está frio, se vai nevar ou se não, ele não olha para isso. Porque um pastor de ovelha naquela ocasião, às vezes ele encontrava a pastagem próximo da sua casa, mas às vezes ele tinha que andar muito longe.
E andando longe, irmãos, ele ficava meses e meses longe da sua família. Então essa pessoa não podia ser uma pessoa qualquer. Por isso, teria que ser um homem que Deus olhasse nele e visse qualidades o suficiente para poder colocar ele na função que o Senhor estava preparando para ele. Então, se nós vamos ver a história do salmista, nós vamos entender que ele, lá no campo, sozinho, distante da sua família, distante de todo mundo, a história conta que ele enfrentava leões, que ele enfrentava ursos, tudo para defender uma das ovelhas. Porque os animais ferozes, eles acuam a sua caça, e se não houver alguém para defender, não tem como se safar, não tem como sair daqui. Mas Davi, a Bíblia diz que ele estava lá, sentado em algum lugar no campo. Se nós formos fazer uma conjectura, fazer uma imaginação nossa, às vezes ele podia estar sentado em algum lugar no campo, no lugar mais alto, ou então no tronco de uma árvore daquelas. Talvez ele estava compondo um dos seus salmos, não se sabe, mas de repente ele estava compondo um dos seus salmos. O Salmo 23, por exemplo, quando ele podia estar lá com a sua harpa tocando e cantando. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no meio do salmo ele olha e vê um animal feroz vindo para tragar uma das suas ovelhas. E a história conta, irmãos, que ele abandonava tudo que ele estava fazendo. Pegava o seu cajado e ia para cima daquele animal. Mas só que Davi, irmãos, a Bíblia afirma que o Espírito de Deus se apossava dele. E aí não tinha animal feroz para ele. Ele rasgava no meio. De repente, irmãos, o salmista estava de novo. Aí era um leão. Mas de repente ele está de novo compondo outro salmo, com a sua harpa tocando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. É o Salmo 91. E ele olha, um urso está vindo. Diz a história, ele larga a sua harpa, pega o seu cajado e vai para cima dele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava dele. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a ministrar a palavra de Deus, a louvar para Ele, a enfrentar toda e qualquer adversidade. Naquele tempo, era o Espírito de Deus que se apossava dele. Mas aonde o irmão quer chegar com essa mensagem? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Davi, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, enfrentando leão, enfrentando urso, tudo quanto é tipo de animal feroz lá no campo, ele também viveu as circunstâncias que nós vemos hoje. Davi também pecou. Davi também caiu da presença de Deus. O Salmo 42 nos mostra isso. Ele estava vivendo um momento de extrema depressão, ou talvez um outro problema maior, que não deixava ele se aproximar de Deus. Davi não podia nesse momento falar com Deus frente a frente como normalmente falava. E os irmãos vão olhar o 42, verso 1 que eu li, ele está dizendo, olha, como a corça, ou o cervo, anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sido de Deus. Ele estava distante, irmãos, ele estava caído. Há uma história triste, sombria na vida de Davi. Talvez fosse esse o problema que estava distanciando ele de Deus. Ele estava precisando de uma cura na alma. O homem segundo o coração de Deus. Eu também estou dizendo isso, irmão, para que nós entendamos que somos fracos, frágeis, somos passivos de erros que vai nos tirar da presença de Deus. Mas o que eu quero dizer também, irmãos, que Davi, ele não se afugentou de Deus, ainda que não podia se apresentar no templo, ele não se afugentou de Deus. Ele vivia constantemente buscando um recurso para poder voltar
a estar na presença de Deus. E não existe, irmãos, doença que vai nos aniquilar tão rápido quanto a falta de Deus nas nossas vidas. A enfermidade do nosso corpo, às vezes, um remédio passa por um medicamento, você faz o tratamento. É natural que nós vamos precisar da graça de Deus, assim mesmo. Mas, quando nós estamos distante de Deus, quando nós estamos precisando a voltar para a presença dEle, aí a coisa fica complicada. Mas o Salmo 42, Davi está nos ensinando como fazer isso. Eu estava, irmãos, tentando descobrir nesse momento o que estava acontecendo verdadeiramente com Davi. A verdade é que ele não podia ir ao templo. A verdade é que ele não podia chegar na presença de Deus. Eu fiquei imaginando que podia ser um pecado que ele cometeu com Betseba, a mulher do capitão da sua guarda. Porque Davi, como homem, ele cometeu um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer. E isso me tirou da presença de Deus. Talvez seja esse o problema. Não sei, pode ser outro. Como homem, ele teve outros problemas. A grande verdade é que ele estava precisando de uma cura na sua alma. Ele precisava de uma libertação. Porque os inimigos, os adversários, estavam lhe apontando naquele momento. E ele não podia chegar na presença de Deus. Nós lemos aqui dentro do Salmo 42, um dos versos dizendo que as lágrimas serviam de mantimento, irmãos. As lágrimas dele serviam de mantimento. Certamente, no seu consciente, ele sabia o porquê dessas lágrimas. E elas o alimentavam. E aí ele diz, olha, elas mesmas me diziam constantemente, aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? O ponto que chegou o homem, segundo o coração de Deus, o homem que se enquadrava dentro do perfil da pessoa que Deus precisava para reinar Israel. Agora está distante, precisando retornar. E ele está procurando um jeito para voltar para Deus. Então a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite é que, independentemente da circunstância, do problema, se é em casa, se é no trabalho, o negócio é buscar a presença de Deus. Porque a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, Ele vai bradar na minha e na sua vida. E aí a gente vai olhar e vai ver que aquele problema já será passado. Já faz parte de um futuro, do passado, talvez não muito distante, mas que faz parte do nosso passado. E Davi, ele teve essa sabedoria naquele momento, de ir para a presença de Deus. Então nós lemos aqui os lamentos dele. Aí, irmãos, eu volto aqui no verso 1 do 42. Nós cantamos uma letra que ela diz assim, ó, assim como a corça anseia por águas, né? Minha alma tem sede de ti, ou como a terra seca precisa da água. Mas se os irmãos forem analisar o Salmo 42, verso 1, os irmãos vão observar que ele não diz assim como o cervo ou corça, tanto faz, num lugar, na região é corça, na outra é cervo. Ele não está dizendo assim como a corça ou o cervo anseia por águas. A palavra está dizendo assim como a corça anseia pela corrente das águas. Assim a minha alma tem sede de ti. Por que a corrente das águas e não as águas, irmãos? Porque esse animal, ele é um dos animais preferidos por leão na selva. É um dos animais que o leão mais prefere atacar quando ele está com fome. E aí ele corre para dentro da água. Quando ele se sente acuado, ele olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer, ele corre para dentro do riacho, para dentro do rio. Mas até um certo ponto o leão também entra. Agora na corrente o leão não vai. É por isso que ele anseia pela corrente das águas e não da água. Se fosse apenas para tomar um banho ou para tomar
só precisava da margem do rio, ele não precisava das correntes das águas. Mas quando o leão aperta ele, de uma maneira que ele não vê outra saída, irmãos, ele vai para a corrente das águas, e lá ele escapa tudo. A necessidade de Davi naquele momento era tão grande pela presença de Deus, que ele chegou a esse ponto de observar que o servo escapava todas as vezes que ele chegava na corrente das águas. A ousadia da pessoa que está necessitada, que reconhece o seu estado de precisão de Deus na sua vida. Ele observou isso. E ele falou assim: olha, como uma corça, ou como um cervo, anseia pela corrente das águas, assim eu preciso de Deus. Para que eu possa fugir de vez desse problema que eu estou vivendo. Para que eu possa fugir de vez desse obstáculo que me foi colocado no meu caminho. Porque Davi, irmãos, a Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, Deus disse para ele: Jessé, Samuel, você vai na casa de Jessé, porque eu já me provi de um rei lá. Eu já me provi de um rei. Davi já tinha sido separado por Deus. Então, se formos olhar a vida de Davi, o jeito que ele foi separado, não era para ele ver essa circunstância. Mas todo homem falha. Todo homem está sujeito a falhar, ainda que serve um Deus que tudo pode. Ainda que serve um Deus que todas as coisas contribuem para o bem daquele que vai amar esse Deus. Ainda que isso está acontecendo, ele pode cair em tentação, ele pode cair em pecado. E Davi, irmãos, ele é um grande exemplo para as nossas vidas. Então, aqui no 42 ainda, em verso 5, ele diz: por que te abates, ó minha alma, e por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Era uma convicção que eu tinha, irmãos, dentro dele. Se alguém disser para você que lá no seu trabalho você vai ser promovido, o que você vai dizer? Ah, será? Não pode ser assim, irmãos. Toma posse. Tenha convicção. Suponhamos que essa pessoa está tentando zombar de você. Ah, você vai ser galgado. Você vai subir 2, 3 posições na sua empresa, na empresa que você trabalha. Aí você pode usar essa expressão: eu vou esperar em Deus, e você vai ver se isso é possível ou não. Dessa maneira, irmãos, é possível nós sairmos da adversidade, é possível nós sairmos do problema, nós termos uma escapatória, ou então termos uma cura para a nossa alma. Que o problema de Davi era cura para a alma. Talvez o problema era o pecado, talvez seria outro, mas ele deixa claro que não podia ir ao templo. Os irmãos observaram 42 e o verso 4, a última parte, ele diz: olha, eu ia com a multidão à casa de Deus. Ia, não estava indo mais, mas ele reconheceu que era preciso voltar, porque ele sabia, irmãos, que ele não teria sucesso na sua vida como rei, distante de Deus, sem ir ao templo. Ele sabia que era impossível. Então, para nós caminharmos na nossa jornada com Deus, na face da terra, nós temos que ter a sensibilidade que Davi teve nesse momento. Nós temos que observar, irmãos, à nossa volta, aquilo que serve de fuga para as nossas vidas do problema. Tem rotas que vai te levar para um problema maior ainda, mas tem rota que faz você sair. Ele observou o animal que entrava e pegava as correntes de águas para se distanciar do leão. Eu não sei se os irmãos já observaram nesses vídeos que os animais são acuados pelos animais ferozes que fazem eles de caça. É um desespero, irmãos, procurando uma saída. É um desespero, e muitos deles não têm sucesso. Corre e cai na boca do leão.
Mas o cervo, ou a corça, é diferente. Ele pode ir para dentro da água. Aí ele certamente pensa, vamos ver quem nada mais rápido na correnteza, nas correntes. Então, o escapatório para a minha e para a tua vida, quando estivermos vivendo, ou se estamos vivendo, nesse momento, irmãos, é observar a Deus. Ver o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Ele vai colocar alguma coisa no seu caminho, para que você veja que serve de escapatório para a tua vida. Agora, no 51 que nós lemos, Salmo 51, e o verso 12, ele está dizendo assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente com espírito voluntário. Ter a alegria de ser salvo, irmãos, é outra coisa que muitos deixam de caminhar com Deus porque não conhecem. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele disse assim: ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Davi, ele estava observando que a sua salvação estava comprometida. Ele sabia que daquela forma não tinha salvação. E então ele estava triste, amargurado. E Deus quer ver aqueles que são seus alegres, esperando a vida dele. Porque de tudo, irmãos, que há no mundo, para nós é possível a salvação somente trilhando os caminhos do Senhor. E é o que Ele quer para as nossas vidas. Agora o salmista também no Salmo 51, ele está dizendo, verso 12: me sustém com um espírito voluntário. Porque quando ninguém na sua casa quiser servir a Deus, você continua, porque o seu espírito é voluntário para servir a Deus. Quando alguém está necessitando de uma mão de obra e não pode pagar, e você sabe fazer aquilo, você vai e trabalha e você não recebe, você foi um voluntário. Era isso que Davi estava dizendo nesse momento: sustente com o espírito voluntário, ou seja, para que eu possa servir ao Senhor, ainda que seja só, ou também ter disponibilidade para estar adorando ao Senhor. A grande verdade é que Davi viveu esse momento que ele necessitou de arrumar um jeito para sair dessa adversidade e voltar a sentir a presença de Deus. Então, irmãos, se eu ou um dos irmãos está vivendo uma situação diversa e você já não consegue mais glorificar a Deus, exaltar o Senhor, vamos aprender com o salmista neste salmo e desejar estar com Deus, adorando a Ele, assim como o cervo, como a corça anseia pelas águas, pelas correntes das águas, que nós venhamos a desejar estar na presença de Deus. É esse desejo, irmãos, é essa vontade que vai me manter em pé, eu e você. Amém? Culto de cura e libertação. De repente a minha cura não é no físico, é na alma. E se for, irmãos, o Senhor Todo-Poderoso está aqui nessa noite para curar. Eu vou louvar a Deus com o hino, irmãos. E se algum irmão quiser receber uma oração, eu quero pedir para o pastor Romildo fazer favor de estar aqui na frente para estar orando para o irmão ou para a irmã, enquanto eu louvo ao Senhor. Glórias a Deus. Essa letra, irmãos, os grupos de louvor aqui da igreja cantam, o Ministério do Louvor, os jovens cantam, mas é uma letra que eu gosto muitíssimo dela. Eu ganhei no playback da minha esposa, tanto playback como CD voz, então eu vou estar louvando a Deus comigo nesse momento. Se você veio pensando em pedir uma oração para o pastor da igreja, venha, enquanto nós estamos louvando, o pastor vai estar ministrando essa oração da tua vida. Não saia daqui, irmão, sem essa oração, se é que você veio pensando. Um dia, o pastor me chamou para receber uma oração no final do culto. Eu estava com uma necessidade muito grande, irmãos. E eu tive essa solução, esse problema solucionado da igreja para casa, a oração final. Tá certo? Então, enquanto eu louvo ao Senhor, você pode vir receber a oração do pastor se você
veio com esse desejo. Glórias a Deus. o nome do teu filho amado, Senhor. Oh, aleluia. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor, o teu poder, a tua presença. Oh, aleluia, sabemos tanto que o Senhor tem sido bom para as nossas vidas. Oh, aleluia. É mesmo, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, sim,
Deus forte e poderoso. Aleluia. Nós cremos, Pai. Sim, Pai, a transformação, cremos na liberação, Pai, do poder da tua glória. Aleluia. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede